Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br, retornando agora ao curso livre de teologia para aquelas pessoas que não têm possibilidade de frequentar o seminário presencial e que querem aprender mais da palavra de Deus para pregar o Evangelho. Observe que ninguém precisa ter um diploma para ser o pregador do Evangelho. Mas estudar teologia é muito importante para que você conheça mais o que a palavra de Deus de uma forma mais sistemática, que você possa entender as coisas. Porque quando você estuda teologia, você pega conhecimentos que outros já formalizaram antes e trazem para você. E quando você recebe esse conhecimento, você o avalia e o sintetiza e o compreende e consegue elaborar ele ainda mais, tá? Então não pense que estudar teologia é ruim. Nós até já falamos sobre isso em outro vídeo do curso. Bom, como eu disse para você anteriormente em outros vídeos, eu estava com dificuldade de gravar, né? Agora consegui resolver. Você vê que a iluminação está um pouquinho melhor. Estou usando aqui a luz do dia, né? Você vai ouvir algum barulhinho da minha esposa aí lavando louça, essas coisas, né? Coisinhas de casa, enquanto eu estou aqui na cozinha fazendo essa parte do curso. Eu vou dar aula para você. Aí como que eu resolvi o problema? Eu resolvi usando essa câmera aqui, que investiguei melhor as configurações dela para poder resolver isso. Vou aproveitar que o dia hoje não tem ruído, porque às vezes tem um pessoal que faz festa e tal, tem um bar aqui perto e tal, tem sempre um jogo de futebol, alguma coisa que o pessoal faz mais ruído. Hoje o dia tá bom, então vou fazer essa aula bem para você. E vou usar o seguinte: você sabe que tem 3 livros aí que nós estamos usando. Nós estamos usando Teologia Sistemática de Raymond, nós estamos usando também Esboço de Teologia Sistemática de Langston e ainda Manual de Teologia Sistemática de Severa, né? Então você vai pegar o nome desses livros e vai usar. Eu vou deixar os links se você quiser comprar esses livros na Amazon, e você vai encontrar o link aí embaixo. O Esboço de Teologia Sistemática de Langston você não encontra para comprar porque está fora de catálogo, né? Mas você pode encontrar no sebo, sei lá, como você conseguir procurar aí, tá bom? Então, eu vou usar o livro de Zacarias de Aguiar Severa, Manual de Teologia Sistemática, está aqui no Kindle, tá? Nós vamos ler esse capítulo aqui, capítulo 3, tá? Que fala sobre Deus. Vamos estudar então um pouco o que a Bíblia nos diz sobre a natureza de Deus, né? Sobre quem é Deus, né? Isso nós chamamos de teologia própria. O que é teologia própria? É que fala exatamente de Deus, porque a teologia fala de Deus e suas relações com o universo, né? Então ele pode ter relações com o ser humano, né? Então essa relação com o ser humano é considerado o homem na teologia, né? Ou em suas relações com a salvação do homem, né? Ou seja, aí é considerada a salvação. A teologia própria que considera o próprio Deus, faz observações sobre o próprio Deus na Bíblia, tá? Observe ainda, né? Volto a relatar. O nosso objeto de estudo na teologia sistemática não é Deus. Tem uns inimigos do Evangelho que dizem que os protestantes estudam Deus na Bíblia. Não, ninguém estuda Deus. A gente estuda a revelação de Deus, tá? Deus você realmente não pode estudar, mas você pode estudar o que Ele revelou, certo? Deus não é, por exemplo, como essa maçã, que eu posso cortar, dissecar e ver como é que é. Não dá para fazer isso. Mas você pode estudar o que Deus revelou sobre Ele mesmo, tá bom? Então, o que ele revelou está na Bíblia Sagrada. Então, é o único livro autorizado, o único mesmo, para que você possa conhecer a Deus. O resto que as pessoas pensam que pode levar a Deus é apenas especulação e não autoridade. A única autoridade verdadeira é a Bíblia Sagrada. Por isso que algumas pessoas tentam investigar Deus através da filosofia e não vão conseguir, porque a filosofia não pode encontrar Deus. Mas a Bíblia é a palavra do próprio Deus, o próprio Deus dizendo quem Ele é e qual é a vontade dele, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar.
E como nós vimos, a teologia própria, porque trata diretamente do Criador, né? Do Deus, Senhor de todas as coisas. E o assunto principal aí é Deus e suas ações na história, né? Na história, ou as ações históricas de Deus, né? Deus, ele se revelou na história porque o homem é um ser social, obviamente, e além disso, ser um ser social, ele também tem uma ação histórica. Ele é um ser situado, como costumam dizer, é situado geograficamente e também historicamente. Você não pode encontrar o homem fora de uma situação histórica ou geográfica. O homem está no espaço e no tempo. Então, por isso, Deus se revelou na história. E a história, ela acontece no espaço e no tempo, né? Então, é interessante que Deus se revelou ao homem enquanto o homem vivia na vida das pessoas. É a vida das pessoas que foi recebendo a revelação de Deus. E essa questão de quem é Deus ou como ele é e as suas qualidades essenciais, chamadas atributos, é isso que nós vamos estudar. Embora a Bíblia não fale de determinadas coisas sobre Deus que ela entende que deve ser fundamental. Vamos entender primeiro, né, a existência de Deus, por exemplo. A Bíblia não se preocupa em falar isso, mas nós vamos estudar alguns argumentos que mostram para aquelas pessoas que não conhecem Deus, né, que têm dúvidas sobre a existência de Deus, que é possível sim que Deus exista, né? Mas para o crente isso não é argumento. Para o crente a certeza de que Deus existe é a ação do Espírito Santo em seu coração, tá? Esses argumentos vão ser estudados para que você possa entender como falar com uma pessoa que não conhece a Jesus. Quem não conhece a Jesus duvida que ele existe, certo? Duvida que ele exista. Mas quem conhece sabe que ele existe porque o conhece, né? Quem ou como é Deus também vamos falar, né? Como ele é, na verdade, se é um ser espiritual e coisas assim. As suas qualidades essenciais são chamadas de atributos, né? Qualidades essenciais é um termo bem interessante para atributo, né? Porque, por exemplo, se você é programador, você encontra lá às vezes algumas variáveis de computador. Quais são os atributos desse objeto, digamos assim? Aí você pensa assim, não tem uma explicação direta sobre atributo, mas atributo é simplesmente qualidade essencial, ou seja, que pertence à essência daquele objeto, certo? É uma explicação boa. Por exemplo, vamos supor que você use o Word, né? O Word. Vou usar o computador aqui para dar uma explicação sobre qualidades essenciais. E você vai, sei lá, mexer numa figura geométrica. Quais são as qualidades essenciais de uma figura geométrica? Vamos dar um exemplo aqui: altura e comprimento. Comprimento e altura, digamos, né? Largura, né? A largura e altura, digamos assim. Mas se for uma letra, já não vai ser as mesmas qualidades essenciais. A letra vai ter, por exemplo, a fonte, vai ter o tamanho da fonte, o espaçamento, tem várias coisas. Se for um parágrafo, o parágrafo vai ter entrelinha, né, o espaço entre parágrafos. Então, cada coisa, né, usando um exemplo bem simples aqui, que quem mexe com o computador sabe dessas coisas, cada coisa tem suas qualidades essenciais, que são seus atributos. E isso é considerado atributo também na linguagem de computador. Quem está ouvindo aí e já mexeu com alguma coisa de computador, deve estar dizendo, atributo é isso. Então, atributo é isso, tá? E nós vamos falar sobre os atributos de Deus, tá? Deus, obviamente, não é o objeto, mas ele é o ser, né, superior a todas as coisas, único, eterno e perfeito, onipotente, onipresente. E nós já falamos disso aí, alguns atributos de Deus, tá? Então, nós precisamos desse atributo para que possamos ter mais firmeza na fé e não sejamos abalados por contradições que são fracas às vezes. São contradições que vêm de pessoas que atacam o Evangelho, mas são contradições estranhas e que às vezes nós simplesmente ficamos, digamos assim, sem palavras, porque desconhecemos alguns dados importantes que a teologia sistemática, por exemplo, nos apresenta. Bom, a primeira coisa que podemos falar aqui é sobre a crença na existência de Deus, né? Na verdade, a crença na existência de Deus é um pressuposto básico da teologia, né? A Bíblia, ela pressupõe que você conheça
saiba que Deus existe. Ela não entra em ideias para tentar explicar para você que Deus existe. Não vai tentar explicar. A teologia também ela parte do pressuposto que você sabe que Deus existe. Uma teologia que ignora a existência de Deus ou que nega a existência de Deus não é teologia, né? É outra coisa. Tem até ateu fazendo teologia agora, querendo criar novas teologias, mas para sabotar a teologia, né? Mas vamos deixar bem claro. Tem ateus que são militantes e que querem sabotar a ideia de Deus. E tem outros que simplesmente não acreditam e vivem na dele, não perturbam ninguém. Esses nós temos que orar por eles. Mas aqueles que tentam sabotar a religião dos outros, isso é uma coisa que devemos também orar, mas para que Deus haja com eles, para que eles venham a reconhecer o Evangelho e abandonar esse pecado. Assim como para aqueles que pelo menos ficam na questão mais respeitosa, que venham a conhecer o amor de Deus, né? Bom, então se é um pressuposto básico da teologia, nós precisamos inicialmente considerar os fundamentos para esse pressuposto básico. Bom, aí você vai me dizer, mas nem toda ciência tem um pressuposto básico. Tem, claro que tem. A biologia, por exemplo, qual é o pressuposto básico da biologia? Alguém pode dizer, é a evolução? Não, não é a evolução. É você saber que existe a vida. Né? É o pressuposto básico da biologia. Você não vai estudar biologia e dizer a vida não existe. Claro que não, né? Então, o pressuposto básico da biologia. Não sei se posso usar para a filosofia como pressuposto básico a questão do argumento, né? Mas a verdade, por exemplo, né? Você tem que ter uma posição ou outra acerca da verdade. Tem filosofias que até negam a verdade, mas elas não podem deixar de se posicionar acerca da verdade, certo? Então, há uma posição, alguns pressupostos básicos e que precisam ser reconhecidos. E esse pressuposto básico de que Deus existe, ele pode ser observado na crença universal em Deus, nas obras da natureza e nas escrituras sagradas. Quanto à crença como um fenômeno universal, você poderá observar que não existe até alguns sujeitos, especialmente em cidades, em centros urbanos, que não acreditam em Deus. Mas fora isso, sociedades mesmo, grupos humanos de pessoas sem nenhum tipo de religião, sem nenhuma noção de Deus, não existe, tá? Não existe. E inclusive a religião ela surge com a ideia do sepultamento, segundo alguns, né? Isso no ponto de vista dos antropólogos, né? A religião ela é mostrada nos sepultamentos. E não existe vestígio humano, vestígio de humanidade sem sepultamento. Curioso isso, né? Então a religião ela já existe desde que existe o homem, certo? Como que sabem que aquele vestígio é de um ser humano? Quando há em volta sinais de que houve algum culto, ou uma cerâmica que restou ali, e geralmente às vezes por flores que são colocadas junto com os corpos. Essas flores trazem pólens, os pólens duram por muito tempo, eles conseguem datar aquele pólen e retroceder, e só conseguem retroceder a existência do homem até o momento onde existe religião. Quando não existe religião, não conseguem datar mais, certo? O que nos aponta, inclusive, para uma idade recente da Terra, mas esse não é o nosso assunto aqui. Mas é uma coisa que pode apontar para uma idade muito mais recente da Terra do que os evolucionistas querem dizer. Bom, Zacarias de Aguiar Cervera diz o seguinte: todos os povos em qualquer tempo e cultura manifestam sua crença em um ser soberano, sobrenatural e supremo, de quem depende e a quem temem. Essa crença não se adquire necessariamente nas escolas, nem depende da tradição dos pais. Ela origina-se na mente e na alma das pessoas e desenvolve-se pela observação, reflexão e experiência ao longo da vida. Por isso se diz que a crença em Deus é de natureza intuitiva e racional. Ou seja, todas as pessoas desenvolvem isso pela sua intuição natural, pelo seu sentimento natural de perceber que há alguma coisa maior do que ele. Ele olha para o mundo, se sente pequeno, vê a infinitude das coisas e consegue perceber que Deus existe naquele âmbito infinito, que ele é muito pequeno para tentar compreender todas as coisas. Geralmente, quando a pessoa não acredita em Deus, ela vive num mundo muito restrito, muito fechado de coisas, né? E nesse mundo restrito, protegido,
ela se sente tão protegida que não consegue perceber a grandeza do mundo, né? Então, dessa forma, essa pessoa não consegue desenvolver uma intuição adequada e um raciocínio adequado sobre a sua pequenez e sobre a grandiosidade da criação e, consequentemente, a grandiosidade de quem possa ter criado tudo isso. E Deus se mostra real para essas pessoas exatamente quando nós vivemos e percebemos a vontade dele em nossas vidas. Deus está atuando na sua vida como atua na minha também. E nós podemos perceber isso de forma intuitiva e racional, observando e refletindo sobre o que Deus disse. E é interessante que isso não se adquire em escolas, nem muito menos por transmissão dos pais, mas por uma percepção humana, percepção do indivíduo. Seu pai, por exemplo, sua mãe pode ter te ensinado a viver em uma determinada religião e você não esteja mais nela, porque a sua percepção religiosa é outra, a sua experiência com o mundo transcendental, com o mundo espiritual, é uma outra experiência. E essa experiência ela é intuitiva e racional e leva você a determinadas conclusões. Às vezes, algumas conclusões erradas que nos afastam do Evangelho, né? Mas devemos tomar cuidado com isso. Através das obras da natureza e das ações de Deus na história, nós conseguimos perceber o quanto Ele é grande também na própria consciência humana. Nossa consciência mostra que tem alguma coisa maior do que nós, né? Nós somos conscientes de que há uma justiça e que existe alguma coisa boa, né? Somos conscientes, sei lá, do amor, né? Você não sabe só aquelas coisas que são especificamente materiais, concretas. Você não simboliza só isso, você simboliza também conceitos morais e valores que estão acima da nossa própria compreensão, mas você consegue abstraí-los apesar de estarem acima da sua compreensão. Nós falamos isso numa aula anterior sobre a filosofia da linguagem e que o neo-ortodoxia, você volta lá atrás que você vai ver nas aulas sobre que são contra essa possibilidade, mas você sabe que você consegue entender o amor, você sabe o que é o amor, embora você não consiga nem explicar. Assim como a saudade, por exemplo. Você sabe o que é saudade, mesmo que você não consiga explicar a saudade. O que mostra que você consegue compreender um valor muito mais alto das coisas na sua consciência, mesmo que sem poder explicá-la em sua totalidade, né? Essa lei moral é tipo uma revelação geral de Deus, né? Uma revelação de Deus no coração do homem. O coração do homem tem isso, o homem não pode viver sem essa ideia, né? Então você vê aí que Deus criou tudo segundo sua vontade e nos deu essa possibilidade, né? Agora, quanto à existência de Deus, também é uma verdade primária ou fundamental. E o que significa isso? É que ela tem universalidade, necessidade e autoevidência. Que história é essa de universalidade, necessidade e autoevidência? Bom, universalidade significa que você conhecer a Deus é fundamental e está presente em todas as pessoas, como nós vimos, né? Acabamos de falar sobre isso, não vou repetir. Todas as pessoas do mundo têm a noção de Deus, mesmo aqueles que não acreditam em Deus têm a noção de Deus, né? A necessidade também, porque ela é um conceito inicial que explica os outros em termos de causalidade. Digamos, para que João nascesse, ele foi filho de seu pai, né? Que o pai de João foi filho do avô de João, o avô de João, filho do bisavô de João, e por aí vai. Ou seja, há uma causalidade que vai remontando para trás, certo? Só que chega um momento em que essa causalidade para lá em Adão, né? Mesmo que você não acredite que Adão e Eva existiram, mesmo que alguém não acredite, né? Vai dizer que existiu o primeiro homem. Daí ele vai ter que remontar um pouquinho mais para a criação do universo e até a criação da vida. Então ele pode até explicar com a evolução, com qualquer coisa. Mas nós sabemos que foi Deus, né? Mas aí ele vai chegar a um ponto em que ele tem que chegar na criação do universo. Aí ele vai dizer, não, foi o Big Bang. Tá, foi o Big Bang. Mas e daí?
o que provocou a ignição do Big Bang, né? A matéria gerou por si mesma, então a matéria para esse cara é como se fosse Deus, percebe? Ele nega a Deus e coloca outro Deus no lugar. Ele dá à matéria o caráter de Deus, de divindade. Então podemos perceber aí que ao negar a divindade, ele afirma a divindade. Então ele já entra numa contradição. Portanto, há um ponto inicial que é imaterial e que está acima da matéria, que prevalece sobre a matéria e que inicia todas as coisas. E isso só no argumento, basta apenas trazer como argumento, nós vamos ver logo depois isso, trazido apenas como argumento já é suficiente para provar a necessidade intelectual da existência de Deus, né? Outra coisa que nós podemos falar também sobre a autoevidência, né? A autoevidência é aquilo que você pode observar. Lembra que nós falamos logo anteriormente de que a religião é algo intuitivo e racional? Quando você olha para o céu, por exemplo, estou olhando para o céu aqui agora, quando você olha para o céu, para as estrelas, se você pegar um telescópio e olhar para o universo, vai dizer, existe Deus. Algumas pessoas podem tentar negar, mas elas vão dizer, existe alguma coisa maior do que tudo isso. Isso que nós vemos é muito grande e existe algo maior do que tudo isso. Então daí você consegue perceber que Deus é uma noção autoevidente. Bom, entretanto, existem pessoas que não acreditam em Deus, que tentam negar a Deus de qualquer jeito. E para essas pessoas, né, foram feitos alguns argumentos em favor da existência de Deus. Argumentos que não têm a menor pretensão de provar a existência de Deus, tá? Tem só a intenção de mostrar para elas que racionalmente a existência de Deus é possível. Não serve para nós como crentes, serve para nós mostrarmos para os não crentes. Você vai pensar, eu vou procurar um argumento da existência de Deus para crer em Deus. Mas então você não é crente, você deve voltar à escola dominical e esquecer de tentar ensinar as outras pessoas. Você tem que voltar ao início. Os argumentos, eles nos servem para que nós possamos entender aquelas pessoas que racionalmente não conseguem compreender a vontade de Deus e tentar ajudá-las, tá? Então temos alguns argumentos. Nós temos o argumento, por exemplo, cosmológico, que é atribuído a Tomás de Aquino, né, lá pelo século XII, né, o XIII, e Tomás de Aquino pegou as ideias de Aristóteles que traziam uma noção de causalidade que nós até falamos aqui. Aristóteles entendia que existia uma causa e um efeito e que isso geraria lá no final a Deus, que ele chamava de primeiro motor, né? E Tomás de Aquino chega por ou ser necessário, né? Aquilo que fala primeiro motor. Tudo que está gerando um efeito, ele é movido. O efeito ele é movido por alguma coisa. O nascimento de João é movido pelo seu pai e sua mãe. O nascimento dos pais de João é movido pelos seus avós e por aí vai. Até chegar no motor imóvel, ou seja, que ninguém pode mudar, né? Que ele não é mutável, ele existe e necessário, certo? Imóvel não significa que está parado, está estático, não. É que ele não pode ser movido por ninguém. Ninguém empurra ele, mas ele empurra tudo para funcionar, tá? Então é essa ideia de que há um motor inicial, tá? Um motor no sentido de movedor, tá? Movedor inicial, não de motor de carro, obviamente, mas o movedor inicial. E essa é a ideia de Aristóteles e que Agostinho traz. Tomás de Aquino traz e prova que é necessário a presença de um ser necessário que inicie todas as coisas. Falei disso antes, não vou entrar muito nesse argumento porque já expliquei ele. Ou seja, ele diz simplesmente que a causa necessária para tudo é Deus. E ele tem algumas críticas daqueles que dizem que o universo originou-se por si mesmo, né? Através da evolução, né? Mas a evolução não explica a causa do primeira causa, a causa inicial. Porque se é evolução, ela é evolução de uma coisa que já existe, certo? Então a evolução de uma coisa que já existe não explica o que não existe para evoluir, certo? Uma coisa não existe inicialmente
então como é que ela passa a existir? Ela tenta explicar somente uma evolução, mas não explica a existência, a tomada à existência. A tomada à existência, a evolução não tem a menor capacidade de explicar, e nós sabemos que, do ponto de vista lógico, racional, Tomás de Aquino estava certo, né? E teologicamente também, né? A Bíblia dá respaldo a Tomás de Aquino porque ela mostra a existência de Deus e a providência do Criador em vários momentos. Por exemplo, Romanos 1:20 fala que nós podemos ver essa existência de Deus, observar naturalmente, né? Esse argumento, o Severa diz aqui, que o pastor Severa diz que o argumento não é suficiente para justificar a ideia cristã de um Deus que se revelou na história para salvar o homem. Sim, realmente, ele não é suficiente para mostrar o Deus revelado do cristianismo, mas mostra que existe um Deus todo-poderoso, né? E isso, agora, para você entender que é o Deus do cristianismo, você precisa conhecer a revelação e ter a inspiração do Espírito Santo. Bom, tem um argumento teleológico, né? Teleológico significa fim, desígnio, né? Podemos dizer que o argumento teleológico encontra-se também nesse design inteligente, né? Quando você vê algumas pessoas alguns cientistas até, que defendem que o universo ele foi feito com um design inteligente. Algumas pessoas pensam, design é desenho, né? É coisa de gráfica. Não é isso não. Design, na verdade, é projeto, é objetivo, desígnio, propósito, né? Podemos traduzir design inteligente como propósito inteligente. Então, quem criou esse argumento diz que, o argumento teleológico, diz que tudo que nós vemos tem um propósito, né? E tem até uma ilustração aqui que mostra, se você vê um navio em alto mar, mesmo que ele esteja sem tripulação em algum momento, você vai dizer, o que esse navio está fazendo aqui sem tripulação? Né? Você pode não entender porque está sem tripulação, mas você vai saber qual é o objetivo daquele navio. Quando você olha e vê o tipo de carga que o navio está levando, você sabe o que ele iria vender e para que até que ele seria usado. Se é alimento, obviamente era para comércio. Se fosse armamento, provavelmente seria para guerra ou para outras coisas, né, violentas, digamos assim, né? Mas você pode entender o objetivo daquele navio. Você simplesmente está aqui, tem um navio aqui, tô carregado, tá cheio de coisa, mas não sei do que se trata. Você pode não saber todo o detalhe, mas o propósito, o fim daquilo, você sabe, certo? Ou se ele estiver vazio, você sabe que o propósito é colocar alguma coisa, transportar. Ele tem um propósito. O propósito das coisas, o propósito existe. E entendendo que o propósito existe, nós podemos perceber que no que nós vemos na natureza, nesse desígnio inteligente ou design inteligente, ele tem um propósito em tudo. E o propósito das coisas nos apontam para Deus, né? Nos apontam para uma mente divina que planejou tudo isso com um propósito, para um fim específico, para a sua glória, inclusive na sua, digamos, sabedoria, né? E na sua complexidade. A complexidade do propósito das coisas é fenomenal, e através dessa complexidade nós podemos ver isso aqui não foi ao acaso, tá? Dizer que foi ao acaso realmente forçar muita barra, né? O argumento ontológico é um argumento que fala mais sobre os seres, né? Onto significa ser, e ele está mais preocupado com uma ideia de quem da natureza humana, né? E ele pega dessa natureza humana, quem faz esse argumento é Anselmo, por volta do século XI, né? E ele baseia-se nas ideias abstratas necessárias que vêm inevitavelmente à mente. Ou seja, você tem ideias abstratas e que são necessárias e que elas vêm à mente. Ideia necessária é aquela que vem naturalmente à consciência à medida que a mente se desenvolve em suas relações com o mundo. Ou seja, conforme você desenvolve suas relações com o mundo, algumas ideias necessárias vão surgindo. Você quer ver um exemplo? Você pega uma criança de mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. Ela pergunta tudo para você. Por que isso? Por que aquilo? Aí você responde, mas por que do porquê? Por quê? Porque ela está
tendo nela o início das ideias necessárias que vão fundamentar outras ideias no futuro. Então você precisa responder essa criança com muito cuidado, não é simplesmente dizer, é porque é. Se você responde assim, você está prejudicando o desenvolvimento da criança. É necessário responder com cuidado, dizer, eu não sei, se você não souber, e pesquisar para explicar. É dizer aqui, olha, agora eu sei o que é isso aqui, isso. Então você explica para a criança quais são os objetivos, as coisas como foram feitas, né? O porquê de cada coisa, são as ideias necessárias. E por que eu usei o exemplo da criança? Porque quando ela vem a essa ideia do porquê, ela já está tentando trazer para ela ideias necessárias mesmo, um movimento de buscar ideias necessárias. E se esse porquê não é atendido, ela vai formar as ideias dela que explicam isso. Então são ideias absolutamente necessárias e que quando ela vai se tomando conta também, ela começa a perceber algumas coisas que estão além dela. Ainda com o exemplo da criança, quando a criança é muito pequena, ela só pensa que ela existe, né? É um serzinho, digamos assim, egoísta, costuma-se dizer. Ele pensa nele e enxerga poucos centímetros à sua frente, mas com o tempo ele começa a ver o rosto da mãe. Então ele começa a perceber que existe ele e a mãe, né? Daqui a pouco ele vai sabendo que se ele chora, ele pode mamar, pode consumir leite. E se ele fala, se ele sorri para sua mãe, a sua mãe sorri de volta e o acaricia. Então nisso ele vai relacionando e ele começa a relacionar a questão dele mesmo como criança com outra pessoa no mundo. Conforme ele vai crescendo, vão sendo adicionadas outras pessoas ao seu universo, como irmãos, primos, amiguinhos da escola, e o universo dele vai crescendo. Então ele vai percebendo que ele não é só ele é algo mais, que é algo maior do que ele. No princípio uma sociedade pequena e depois uma sociedade maior. E quando chega a um ponto, ele percebe que não se resume tudo à sociedade, há um universo superior, né? Há uma ideia central de que há o infinito, o eterno, né? O sublime. Essas ideias vêm à mente, né? O espanto que ele tem com as coisas fazem com que ele perceba isso e que sinta que há ideias fundamentais e necessárias. Essa é mais ou menos a ideia de Lutero, né? De Anselmo, né? Isso aí, ele faz isso argumentando que o homem tem percepções do mundo objetivo, subjetivo e espiritual, que é mais ou menos o que eu te disse aqui, né? O objetivo é aquilo que você pega, né? O subjetivo é aquilo que você imagina que possa ser, e o espiritual é o que você simplesmente sente, percebe, mas não consegue alcançar em sua inteireza, a não ser pela ação do Espírito de Deus na sua vida. Bom, para Anselmo existem sempre três pessoas: aquele que percebe, o ato de perceber e a coisa percebida nesse processo, né? É um processo que envolve isso. Então, quando você percebe, você tem um ato, que é a percepção, né? E tem a coisa que é percebida. Acho que não é tão difícil de entender isso aí, então não acho que não carece de tanta explicação. É uma ideia intuitiva e universal colocada no homem pelo Criador, ou seja, a existência do próprio Deus, a existência da realidade. Então é isso que o argumento ontológico sobre a existência de Deus. O ser, ele percebe, o ser significa tudo aquilo que existe, né? E o ser humano é um ser que existe enquanto homem, né? Como ser humano. Esse ser humano percebe alguma coisa a mais do que ele seria capaz de perceber, tá? Bom, temos ainda o argumento moral. Esse argumento se baseia na essência moral do homem. Você vê lá em Gênesis, já no capítulo 1, Deus, 1 ou 2, Deus falando que para o homem: comerás de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que delas comerdes, morrerá. Aí alguém pode dizer assim: por que Deus botou uma tentação para o homem lá? Deus não botou uma tentação. Pelo contrário, Deus botou uma regra moral. Para que o homem, sendo moral, ele pudesse se realizar moralmente, obedecendo aquela regra. Até porque Deus mesmo limita a si mesmo. Você vê um texto no Novo Testamento que Deus não pode negar a si mesmo. Ora, se Deus não pode negar a si mesmo, é um limite que ele tem para ele, certo?
ele limita a si mesmo. Então, se o próprio Deus tem limite, imagine por que o homem não teria limite. Percebe? Então, essa história do limite, ela é fundamental para um ser moral. E essa questão da moralidade, você pode observar que o homem busca praticar o bem, o homem busca fazer as coisas corretas conforme a vontade de Deus. Pelo menos ele tenta fazer, né? E é o tipo que chamam de imperativo categórico. Ele sabe que há algo mais correto, há algo mais certo a ser feito, e às vezes até faz uma coisa não tão certa, não tão correta. Mas quando ele faz não tão certo, não tão correto, ele sente uma tristeza, ou ele se arrepende, ou ele vai sentir um remorso. Dizem até que os meliantes, as pessoas que cometem crimes, elas são reconhecidas que elas não são pessoas sem sentimentos, não seriam, digamos assim, psicopatas, porque elas deixam sempre uma pista, né? É porque o inconsciente dela, né, não quer que ela seja punida, porque ela sabe que ela cometeu algo errado. Ela tem um juízo moral, e esse juízo moral faz com que ela queira ser punida. Agora, ao passo que aquele sujeito que tem esse problema, digamos assim, mental, da psicopatia, ele não quer ser punido e está pouco se importando. Então ele não deixa pistas. Aí nesse caso, segundo alguns vídeos que eu assisti, alguns textos que eu li, dizem que o psicopata ele é reconhecido num caso de crime, é reconhecido que aquilo foi feito por um psicopata pela falta de pistas sobre quem teria feito o crime, certo? Então você vê aí que o homem tem em si uma questão moral intrínseca ao homem. Então o argumento moral deve ser considerado sim como um indício provável de que Deus existe, mas não é a prova em final. Veja bem, nenhum desses argumentos é prova, tá? Você não precisa nem provar que Deus existe. Por que você não precisa provar que Deus existe? Porque a existência de Deus é verdade. E verdade não precisa de prova, tá? Verdade não precisa de prova. O que precisa de prova é a sua incredulidade, tá bom? A incredulidade é que precisa de prova. A possibilidade de alguém ter mentido é que faz alguém precisar de prova. Quem crê não precisa de prova. Imagina que você vai a um juiz, né, acusar alguém de ter feito uma coisa errada. Você tem certeza absoluta que aquela pessoa fez a coisa errada por A mais B, mas você não consegue provar, certo? Você não consegue provar. O juiz vai fazer o quê? Olha, eu vou absolver esse sujeito por falta de provas, e absolve por falta de provas, né? E o cara, mesmo assim, o cara estava errado, o cara fez realmente a coisa errada, mas ele foi absolvido por falta de provas, porque não conseguiu convencer ao juiz, ou seja, digamos assim, a incredulidade do juiz quanto àquela alegação que não tinha provas. Que a prova serve para mostrar àquele que não acredita que aquilo é verdadeiro, mas não altera a verdade. Tanto é que esse meliante que foi solto continuava sendo culpado, e outra pessoa que não conseguiu provar era verdadeira, certo? Então a prova, nessa verdade, ela só serve para quem é incrédulo, ela não serve para quem crê. É até uma coisa engraçada que os ateus militantes dizem que quem crê em Deus tem que provar que ele existe. Não, nós não precisamos provar, porque quem crê não precisa de provas. Quem precisa de prova é quem não crê. Então quem não crê que deve provar que ele não existe. Agora, como provar que alguma coisa não existe, né? Se não existe, não tem como provar que não existe, certo? Você só pode provar uma coisa que existe, certo? E quem precisa de prova não somos nós, os cristãos, são os ateus. Então que procurem provas, né? Se querem procurar, procurem, né? Mas agora você consegue encontrar, por esses argumentos, provas, pelo menos argumentativas, de que há uma sabedoria especial, um Deus grande, poderoso, maravilhoso, por trás de todas as coisas. Pela Bíblia Sagrada, nós sabemos que esse Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vimos o argumento cosmológico, né? Nós vimos o argumento ontológico, nós vimos o argumento, deixa eu ver aqui, me esqueci agora, o argumento moral, e agora nós vamos ver o argumento histórico sobre a existência de Deus. Bom, se você for observar a história,
você vai ver que Deus realmente existe e que ele agiu de forma poderosa na história, mostrando como é importante a sua vida, o seu fazer das coisas na história. Por exemplo, a história do povo de Israel. Você vai poder observar que muita coisa que aconteceu no povo de Israel não faria o menor sentido de existir se não fosse a ação de Deus na vida daquele povo, que nasceu de Abraão e foi escravo no Egito, poderia ser absorvido pelos egípcios, aquele povo, mas não foi, porque Deus o preservou. Depois caminhou 40 anos no deserto, sem a necessidade de caminhar 40 anos, caminhou porque Deus foi atrasando o passo deles para que gerasse uma nova geração e para que eles morressem no Egito, porque foram rebeldes a Deus, no Egito não, no deserto, melhor dizendo, e gerou aqueles que nasceram em Canaã. Depois Deus elaborou a vida dos reis, dos profetas e de todos até que culminasse em Jesus Cristo. É curioso até que existem estudos que provam que Jesus Cristo veio naquele momento histórico, e se fosse em outro momento histórico, jamais o Messias poderia ter vindo e ter alcançado tão grande êxito em sua pregação, certo? Então aquele momento histórico foi preparado por Deus. É chamado nas Escrituras de a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo e se mostrou a nós para que nós pudéssemos crer nele e alcançar a salvação. Então esses são alguns argumentos, né? O próximo item é a existência de Deus na Bíblia. Eu não vou falar sobre ele agora porque está um pouco longa essa aula, mas na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá bom? Sobre a existência de Deus na Bíblia, né? É importante que a gente esteja sempre estudando as Sagradas Escrituras. Agradeço a você por ter participado dessa aula. Se você gostou, dê um like para que o nosso vídeo seja mais valorizado pelo YouTube e alcance o maior número de pessoas, porque esse canal é um canal missionário, um canal que ensina as pessoas a palavra de Deus. E se nós ensinamos a palavra de Deus, queremos que mais pessoas aprendam. Então, se você curtir, vai chegar para mais pessoas e mais pessoas poderão fazer a vontade de Deus e compreender as Sagradas Escrituras. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.